este é o Momento Papo de Mãe, o seu programa que fala da vida em família. Os pais viajam, a neta fica com a avó e, de repente, uma crise de apendicite. O que fazer? Para onde correr? E, antes de mais nada, como saber se é apendicite? Sim, pode acontecer com crianças e foi isso que a Selma viveu com a neta, quando a Laura tinha 10 anos, né, Selma? Faltando um mês para 10 anos. Nossa, foi um sufoco. Foi terrível, principalmente pela responsabilidade de ser avó, né? Quem vai tirar nossas dúvidas sobre apendicite é o cirurgião pediátrico Elber Nord. Doutor, a partir de que idade uma criança já pode ter apendicite? Qualquer idade, na verdade. É muito mais comum a gente ter nas crianças e nos adultos também um pouco mais velhos, mas a princípio qualquer idade. Mesmo um bebezinho pode ter uma crise de apendicite? Pode ter. Isso não tem faixa etária. E como é que foi, Selma? A Laura estava com você, os pais tinham viajado? Os pais estavam na Patagônia, num hotel sem telefone, e eu com as crianças, sem documento, sem carteirinha de convênio, sem nada. E tínhamos chegado de uma festa. E chegando da festa, a Laura, vó, tô com dor na barriga. Só que a criança não sabe dizer exatamente onde é a dor, né? Falei, bom, comeu alguma coisa que não caiu bem. Ainda mais tinha voltado de uma festa, né? Alguma comida. Dei um remedinho para gases. Claro que não resolveu. Aí ela continuou com dor e vontade de vomitar, ânsia de vômito, e nada resolvia e a dor era generalizada. Não era uma dor localizada? Não era localizada e ela não sabia definir. Aí, aos poucos, a dor eu percebi que foi indo para o lado direito. Eu dei uma palpada na barriga e achei que era mais para o lado direito. Aí, ela foi até o banheiro, eu percebi que ela mancava, não estava andando direito. Eu falei, sabe de uma coisa, vamos para o hospital. Eu até conversei com outras mães e as mães falaram assim, se fosse meu filho, eu mandava ficar quieta e dormir. Mas a responsabilidade de ser avó, de estar com o neto, acho que é bem maior, né? E então, acho que tem que correr mesmo, né, doutor, quando é apendicite? Essa história é bem típica, né? É uma dor bem generalizada, não tem um local específico e conforme vai evoluindo a doença, ela vai se localizando do lado direito. Essa história de claudicação é bem típica, na verdade. A criança sente uma dor na hora que ela vai andar do lado direito, acaba se encurvando um pouco. Então, a história é bem típica e a atitude melhor é essa, levar para o hospital. E, doutor, no hospital, quais os exames para identificar que é uma apendicite? Principalmente a história. A história fala muito, conta muito. A história, normalmente, é essa. E o exame físico é super importante, a localização dessa dor, o tipo de dor, a característica que ela apresenta. Às vezes, isso já se faz bem completo para fazer o diagnóstico. Às vezes, tem que abrir algum exame de imagem, um raio-x, um ultrassom, talvez uma tomografia, mas a história e o exame físico são importantíssimos. Como foi, Selma, quando você chegou no hospital com a Laura? Já deram o diagnóstico de cara ou demorou? Fizeram os exames e vieram com o diagnóstico que teria que ser uma cirurgia. Imagina o seu susto, imagina que baita susto, o meu desespero, né? E a Laura tranquila, vó, eles falam isso para assustar a gente, mas não vai ser cirurgia. Nisso, corremos para localizar os pais tinham que saber, né? Aí eu liguei para minha outra filha, Daniela, ela localizou os pais que estavam lá no meio da Patagônia e eles começaram a voltar, a fazer a viagem de volta, o que demorou. Então, foi a cirurgia, foi a recuperação. Então, quando nós estávamos acordando, já no dia seguinte da cirurgia, naquele escurinho do quarto, nós acordamos e o pai e a mãe estavam lá dentro do quarto, desesperados. Os pais correm mesmo nessa hora, né? E a evolução da doença, ela é rápida? Quer dizer, no caso da Laura, foi rápido? Desde o primeiro sintoma até ela passar muito mal, foram algumas horas? Umas 5 horas, mais ou menos, 4 a 5 horas. E normalmente é rápido assim, doutor? Ou às vezes tem pacientes que já apresentam sintomas dias antes? Não, normalmente o sintoma demora 24 até 48 horas para se tornar mais importante. Essa dor difusa, sem localização importante, obviamente ela pode ser confundida com várias coisas. Até mesmo com a diarreia, por exemplo, pode dar dor, pode dar cólica, uma dor de estômago. Então, esses são sintomas
muitos variados que não são específicos de apendicite. A evolução que é super importante conforme foi a da Laura, essa dor mais localizada. Então, isso é super importante na evolução. E, doutor, por que essa crise de apendicite acontece e tem alguma forma de evitar? Não, evitar não tem. O apêndice ele fica localizado no começo do intestino grosso e hoje em dia ele não tem função vital para o ser humano. Ele, na verdade, pode complicar com a inflamação que é a apendicite. Normalmente, o que acontece é que um pedacinho de fezes, que a gente chama de fecalito, ele pode entupir o apêndice e aí causa o interrompimento do fluxo sanguíneo e aí você começa a ter proliferação bacteriana. Essa é a causa da apendicite mais comum. Qual o risco de não correr para resolver o problema? A maior complicação é a supuração do apêndice, quando o apêndice acaba estourando e aí você tem uma complicação grave, porque normalmente a criança fica muito grave, precisa de UTI. E é uma cirurgia que, se você pega numa fase inicial, normalmente em 2, 3 dias, se for tudo bem, a criança pode até ir para casa. Porque pode dar uma infecção generalizada, é isso? Pode sim. Então, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai falar sobre como é essa cirurgia. Tá bom, doutor? Um momento Papo de Mãe volta já. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto desta vez é apendicite. Selma, e como foi a cirurgia da sua neta, da Laura? Foi tranquilo. Foi, acho que uma coisa rápida. Não teve nenhuma complicação? Não, até pelo fato de eu ter corrido logo para o hospital. E foi bem rápido. Quanto tempo durou a cirurgia, assim? Você lembra? Eu não lembro. Acho que é tanto nervoso, né? Essas coisas a gente até esquece. E já faz tempo, né? Eu não lembro. E daí, mas ela ainda ficou no hospital alguns dias? Daí foi para a salinha de recuperação, a avó colocou o aventalzinho, a touquinha, fiquei com ela na recuperação, fomos para o quarto, ela super tranquila. Como eu já disse, quando nós acordamos, os pais estavam lá no quarto. Acho que ficou mais uns 3 dias no hospital e fomos para casa, super bem, recuperação rápida. Doutor, normalmente, quando não há uma complicação, como que é a cirurgia? É uma cirurgia mais rápida? A cirurgia normalmente é tranquila, nesses casos que a busca é rápida no hospital, porque você não tem uma complicação generalizada e nenhuma complicação abdominal, que seria já pus, por exemplo. Então, a cirurgia tende a ser mais rápida, porque o que a cirurgia faz é a retirada do apêndice. Então, se você não tem outras complicações, basicamente é isso que você acaba propondo, a retirada do apêndice e finalizada. E vida normal depois de quantos dias, doutor? Depende, normalmente, se a cirurgia for tranquila, uns 15 a 30 dias de recuperação é bom. É mais difícil segurar a criança, né? Num sim, hospital, numa cama em casa. Exatamente. E como foi a recuperação da Laura? Super tranquila. A Laura é uma criança tranquila, né? Então foi tranquilo, eu acho que logo ela já queria ir para a escola. E, doutor, sempre tem que abrir ou dá para fazer por laparoscopia, que são só aqueles furinhos na barriga, no umbigo, né? Como que é? Dá para se corrigir tanto a cirurgia convencional, que é a cirurgia aberta, como por laparoscopia. A laparoscopia, normalmente você acaba trabalhando com 3 incisões menores para retirada do apêndice e a cirurgia convencional é um corte do lado direito na barriga, onde fica a localização do apêndice. O que determina isso é a gravidade da situação? Não é a gravidade da situação, não. Você tem que analisar um conjunto inteiro. Normalmente, na maioria dos casos hoje em dia, se dá preferência à laparoscopia, porque é um método que você consegue visualizar e fazer a cirurgia convencional da mesma forma. Mas aí vai mais da experiência do cirurgião ou não para a escolha do método. Na minha época não tinha, né, videolaparoscopia. Eu tive apendicite. Mesmo em criança, dá para fazer a videolaparoscopia, doutor? Dá, sem problemas. Tem materiais hoje em dia adequados para criança. A Laura tomou muitos pontos. Você lembra como que foi? Como que ficou a cicatriz dela? Lembro, imperceptível. Um cortinho pequenininho do lado direito, aqui meio na diagonal. Então, não foi por videolaparoscopia. E hoje em dia sumiu, não existe mais a cicatriz. E não tem um exame preventivo, então, doutor? É uma coisa de emergência sempre? Não tem nada que você possa visualizar previamente, não existe o apêndice. Quem tem apêndice secal tem chance de ter apendicite. E eu imagino que seja mais difícil identificar num bebê ou numa criança que não fala ainda. A que os pais precisam ficar atentos nesse caso? A criança pode ter febre ou não? O sintoma é só a dor? E daí como é que sabe a intensidade disso?
As crianças menores realmente são mais difíceis de fazer o diagnóstico, porque elas não indicam exatamente onde está a dor, elas têm medo muitas vezes que você vai examiná-las ou vai colher um exame de sangue. Então você tem que ficar atento a alterações da criança. Você percebe que ela está muito chorosa, se ela apresentou um quadro diferente, não está aceitando a alimentação, isso é importante, é um sinal bem importante da apendicite, a falta de apetite. E a febre que você acabou falando, ela não é um sintoma comum do começo do quadro. Geralmente ela começa a aparecer quando você já tem uma complicação maior. Mas realmente as crianças menores, normalmente você tem que acabar fazendo algum exame de imagem que a gente tinha falado, porque isso que realmente vai conseguir fechar o diagnóstico. E Selma, já tinha tido algum caso na família? Porque eu imagino para quem está em casa, quem nos acompanha aí pelas redes sociais, muitas vezes não sabe diagnosticar, nem imagina que se trate de uma apendicite e você ali meio que já suspeitou. Na verdade, eu nem sei se eu suspeitei. Nunca teve caso na família, eu também não entendia nada. Mas ela teve dor, enjoo, e quando ela teve essa dificuldade para andar, eu já fiquei meio ligada, mas sei lá, resolvi correr para o hospital porque eu falei, não, prefiro pecar por excesso de cuidado do que por falta. Percebeu que tinha alguma coisa estranha. Então, preferi ir para o hospital. É que eu acho que a gente fica esperando que a criança melhore e daí se não vem essa melhora, é melhor correr, você vê que está piorando, né? E chegou agora a hora da participação dos telespectadores. A pergunta é da Janaína Leróis, de Franco da Rocha, São Paulo. Olha só, doutor. Meu filho de 5 anos fez a cirurgia de apendicite e gostaria de saber se é normal o funcionamento do intestino mudar. Por exemplo, passar a evacuar em grande quantidade. Na verdade, isso não é comum, né? O apêndice, conforme a gente tinha falado, ele não tem uma função específica no intestino. E a pessoa tem vida normal após a retirada do apêndice. Então, isso pode estar ligado talvez a alguma outra coisa. Ou se ele mudou o hábito alimentar, porque especificamente a retirada do apêndice não altera em nada, nem na digestão, nem na absorção de nutrientes, então ele não mexe em nada em relação ao hábito intestinal. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a participação de vocês. Selma, muito obrigada. Hoje a Laura tá ótima. Tá ótima. Mas nenhum neto com apendicite. Não, só ela. Graças a Deus. Doutor, muito obrigada pelas orientações agradeço. aqui no Momento Papo de Mãe. Obrigado. E a gente conta com a sua participação. Nos acompanhe pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube e também pelo aplicativo Cultura Digital, por onde é possível enviar vídeos para o programa. Até a próxima. Até lá. Tchau.